Pareceu que essa era uma pessoa. Vamos ver. Acho que já começou. Posso falar de novo? Você é invulnerável, é jovem, é forte, é saudável. Sente que nada será capaz de detê-lo, nada será capaz de derrotá-lo. É bom ter essa força de vida, mas infelizmente o tempo e um imprevisto pode acontecer com qualquer um de nós. Você está muito bem agora, sente-se imortal. Mas já parou para pensar que, de uma hora para outra, você pode não ter mais as pessoas que você mais ama ao seu lado por causa de uma doença? Você tem se preocupado com sua saúde das pessoas que ama? Mais de 70% das mortes por ano no Brasil são causadas por doenças. Tenha bons hábitos enquanto há tempo. Seja exemplo para as pessoas à sua volta. Um dia, o jovem tornou-se adulto. O adulto tornou-se idoso. O que fazer para conservar a boa saúde e prolongar a vida? Há muito se tem dito que o homem é o que come. É fácil entender que o que é ingerido é o principal responsável pela vida saudável. É preciso melhorar os cuidados com a saúde geral. O futuro da saúde depende do cuidado dela no presente. O que você faria diferente se pudesse voltar no tempo? Poetas e cantores têm repetido muitas vezes esse lamento. Se eu pudesse voltar no tempo... Infelizmente, o tempo é unidirecional. É preciso viver bem cada segundo para usufruir os dias futuros. Na questão da saúde é fundamental prever e se preparar. Da saúde se cuida enquanto se tem. Geralmente se faz o contrário. A pessoa passa a se preocupar com a saúde quando a perde. Mas aí já está perdida. Você conhece o melhor medicamento do mundo? É melhor prevenir do que remediar. Já dizia antigo ditado. Assim, o melhor medicamento é o preventivo. Por isso, você precisa prestar atenção à nossa dica. A nossa revelação vai surpreender você. Até qual idade você quer viver? Para a eternidade, eu sei. Mas para o ser humano ainda é impossível. Mas você pode prolongar em muito a sua vida e pode preservar a boa saúde por muito mais tempo. Está aí uma revelação surpreendente. Timol, a empresa comprometida com a sua saúde. A Timol é referência no assunto de qualidade de vida. São 15 anos de mercado, idoneidade comprovada, produtos e serviços abalizados por comprovações científicas. Mas você precisa conhecer e entender o que exatamente é Timol. É uma empresa multinacional que comercializa vários produtos voltados para melhorar sua saúde e, em especial, fabrica o Silocimol, um produto que produz a supermagnetização da água. Você ingerindo uma água tratada magneticamente, além de melhorar em muito sua saúde, lhe trará maior qualidade de vida para você usufruir ao lado de pessoas que você ama. Não deixe para mais tarde. Faça contato imediato e conheça o melhor cuidado para a sua saúde e o prolongamento da nossa juventude. Não deixe de entrar em contato com um de nossos representantes. Teremos prazer em recebê-lo. Timol, comprometida em proporcionar saúde e qualidade de vida às pessoas. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, vocês estão me ouvindo?
Me dá um okzinho, vocês estão me ouvindo? Eu estou. Sim? Sim? Ok. Maravilha, Sim, estou maravilha! ouvindo. Boa noite, boa noite. É um grande prazer Boa noite. estar aqui com todos vocês. Mais Boa uma live noite. falando sobre saúde, sobre qualidade de vida, é o que a gente mais Cadê o gosta negócio de que falar. falei? Pessoal, eu vou tirar o som aqui de vocês. Deixa eu desativar o som aqui. Eu desativei o som de vocês porque senão vai dar interferência aqui e vocês não vão conseguir me ouvir, tá? Prontinho. Se caso vocês queiram falar alguma coisa, eu vou pedir que vocês coloquem aqui no chat, tá? Ou levante a mãozinha. Eu vou desativar o som, senão vocês não vão conseguir me ouvir, né? Que vai dar interferência. Boa noite, né? Mais uma vez. Agradeço a presença de todos vocês que estão aqui. Tenho certeza que se vocês estão aqui hoje, porque vocês se interessaram com o tema, né? Foi convidado por um amigo, por um conhecido, por um familiar, né? Que convidou você para estar aqui nessa noite para escutar mais sobre essa patologia, que é o hipotireoidismo, né? Um nominho bem diferente, mas nada mais é do que um problema na tireoide. E hoje a gente vai falar sobre isso, vai trazer bastante dicas. Deixa eu voltar aqui meu slide para me mostrar para vocês, né? Porque a gente tem um convidado especial, mais do que especial, que eu tenho um grande carinho de estar aqui junto com essa pessoa, falando sobre essa patologia, que é uma coisa que tem afetado muitas pessoas, né? Tem pessoas que têm que fazer cirurgia, tem pessoas que têm que fazer tratamento, tomar medicação, né? Tem pessoas que emagrecem, tem pessoas que engordam, e também tem o hipertireoidismo, né? Porque hoje o tema oficial é sobre o hipo, né? Tem diferença. Hipo e hipertireoidismo, mas hoje a gente vai falar sobre o hipotireoidismo, tá bom, pessoal? Mas é uma coisa que tem atingido muitas pessoas, e se você está aqui hoje porque você se interessou, você tem esse problema, ou você conhece algum familiar, alguém da sua casa que sofre com essa patologia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje, tá? E eu tenho um grande prazer de convidar aqui o Dr. Dalton Leme. Deixa eu achar ele aqui. Dr. Dalton, prontinho, deixa eu destacar ele para vocês aqui. Pessoal, o Dr. Dalton, ele tem muito para falar para vocês sobre esse assunto e ele tem muito conhecimento na área, por quê? Ele já é terapeuta há muitos anos e além de terapeuta, pessoal, ele também é irodólogo. Não sei se vocês já fez alguma consulta, já estudou, pesquisou sobre isso é muito legal, onde você consegue descobrir ali várias patologias pela íris, né? Você vê o olho ali, você descobre um monte de coisa. Também, pessoal, ele é certificado por um monte de instituições, como a faculdade... Opa, deixa eu puxar aqui, que a carinha de vocês está em cima. Prontinho. Faculdade Hélio Afonso, né? Também pela Universidade de Newton Paiva de Minas Gerais. Ele é acupunturista também, ozonoterapeuta e, como eu falei para vocês, né, também terapeuta ortomolecular. Então, olha só, tem tratado aí milhares de pessoas há muitos anos, né, descobrido várias patologias, ajudado as pessoas de forma natural, porque é o que a gente busca, né? Hoje em dia, a gente tem buscado qualquer coisinha que a gente tem, é uma gripe, é uma dorzinha, a gente vai ali e acaba se medicando, né? E causando aí várias intoxicações no organismo, desenvolvendo outras patologias por conta do medicamento. Então, hoje, todo mundo quer uma coisa natural, um chá, uma água, um suco, uma verdura, uma fruta. A gente sempre está buscando ali coisas naturais que vai trazer, né, benefícios para a nossa saúde. E hoje, gente, tem muitas coisas na medicina natural que a gente pode tratar patologias também de forma natural, sem agredir nosso organismo, sem nos intoxicarmos, né? E o Dr. Dalton vai dar umas dicas maravilhosas para a gente aqui hoje e também falar sobre esse problema de saúde que tem afetado muitas pessoas. Dr. Dalton, seja bem-vindo. O senhor está me ouvindo bem? Obrigado, Thaís. É um imenso prazer estar novamente com vocês aqui, sempre falando sobre qualidade de vida e saúde, né? Você não convidou seus contatos ainda, dá tempo, né? Convida os contatos aí, que o tema é muito interessante, né? Você é uma daquelas pessoas que vivem fazendo regimes, dieta, não consegue emagrecer. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não como, mas estou engordando. Então, eu vou falar sobre algo aqui que tem sido a chave do sucesso de emagrecimento.
Muitas pessoas, elas vinham lutando muitos anos, por muito tempo, para vencer a obesidade. Então, trata-se do hipotiroidismo. Mas eu vou enfatizar aqui um pouquinho mais sobre o hipotiroidismo subclínico. Mas como assim? Como hipotiroidismo subclínico, né? Eu vou explicar. É aquele que você enjoa de fazer exames, acaba dando tudo normal e você não entende por quê, mas ainda continua engordando e isso acaba com a sua qualidade de vida e até mesmo, no caso, em relacionamentos, da pessoa começar a não se ver com bons olhos na frente do espelho e coisas desse tipo aí. Então, eu quero enfatizar para vocês aqui que a nossa glândula tireoide, ela fica aqui no pescoço, ela tem o formato de uma borboleta. A tireoide e as adrenais, elas trabalham juntas. E quando você sai fora do sério, você fica estressado demais durante anos, né? Acaba gerando ansiedade, nervosismo, estresse, e você vai varando o ano desse jeito, entra ano e assim vai. Você pode começar a produzir cortisol demais. E com o tempo, isso pode causar uma exaustão nas glândulas adrenais. Você já ouviu falar na exaustão das adrenais? É quando acontece isso. Mas, tanto o cortisol de mais como de menos, ele acaba sendo uma forte influência para quem? Para quem nós estamos falando aqui hoje. Para a sua tireoide. Agora, por que será que acontece de as pessoas lutarem tanto com isso e acabar não descobrindo? Faz exame, dá normal, e você fala, mas não está tudo certo, tem alguma coisa errada, mas os seus exames continuam dando normal. Então, isso acontece por quê? Porque, normalmente, as pessoas acabam confiando somente no quê? No TSH. 50% TSH é o exame que você faz, né? Para ter certeza se está tudo bem com a sua tireoide. 50% dos casos de hipotireoidismo, eles não são diagnosticados. Por que isso acontece? Porque o T3, chamado de triodotironina, e o T4, a tiroxina, ela dá um retorno, ou seja, uma resposta tanto para a nossa hipófise, que é uma glândula mestre, tá? Como para o hipotálamo, que fica aqui alojado entre as nossas sobrancelhas aqui, né? A nível cerebral, né? E veja o detalhe importante, se eu tenho que aumentar o T4, no caso que é a tiroxina, mas eu não aumentar o T3, que é a triodotironina, a resposta ela vai acontecer do mesmo jeito. Por isso que os exames laboratoriais acabam enganando, tá? Então, o TSH não cai, que é o exame que você vai fazer, e você tem a notícia que, olha, seus exames estão normais, está tudo bem. E, na realidade, você está se sentindo anormal. Então, veja que isso acaba enganando e tirando você do real problema que poderia resolver, trazer uma solução para você. Você continua engordando, até eu vi gente colocando no chat aqui, eu estou sem energia, eu tenho hipotireoidismo. Fica mesmo. Fica totalmente sem energia. Eu estou aqui para ensinar e ajudar vocês a reconhecerem a real condição da sua tireoide. Eu vou ensinar para vocês um teste bem simples para vocês fazerem em casa. Olha, infelizmente, por confiar somente no exame no TSH, 50% dos casos de hipotireoidismo subclínico acaba não sendo identificado. Grave isso aí, que é importante para você ou talvez ajudar outras pessoas aí. Então, eu estou aqui para ensinar como saber a real situação ou condição da sua glândula tireoide. É um teste bem simples que eu vou ensinar vocês a fazerem aqui, tá? Você pode fazer na sua casa mesmo. Então, esquece o exame lá que não deu nada e você continua se sentindo com a má função da tireoide e você vai fazer esse teste simplesinho na sua casa. Antes de você sair da cama, sem comer, beber nada, ou até mesmo se envolver em qualquer atividade. Vamos falar melhor. Antes de você conversar, você acordou, você vai fazer esse teste aí, tá? Você vai medir a temperatura mais baixa do seu corpo durante o dia. E é esse momento aí. Esse momento que você acorda antes de qualquer atividade.
Isso se correlaciona bastante, intimamente, com a função dessa danadinha aí que às vezes faz você ficar patinando com problema sem encontrar a solução, a tireoide. Você vai colocar um termômetro abaixo da axila, né? Lembra lá, quando a gente era criança, né? Tava com febre, a mãe, pá, termômetro embaixo da axila, né? Então, veja bem, você vai fazer isso. Você vai colocar o termômetro na sua axila, passado 10 minutos, retire o termômetro da axila e anote essa temperatura num papel. Ela vai ser a base, então você tem que fazer essa anotação, senão você não vai lembrar de cabeça, tá? Então, 10 minutos, tira o termômetro e anota a temperatura. Agora, lógico que nos casos de termômetro digital, ele apita, então você não precisa esperar os 10 minutos. Quando soar o apito, você já pode anotar a sua temperatura ali. Só que não adianta se um dia você lembrar de fazer isso e outro dia você levantou, foi para suas atividades, você falou, meu Deus, eu não colhi a temperatura hoje. Vai lá querer colher essa temperatura. Não vai, você não vai ter uma exatidão nesse teste, tá? Então tem que ser todo dia durante 7 dias. Então vamos dizer assim, só não precisa dos 10 minutos no caso do termômetro digital, que ele vai avisar quando deu a temperatura ideal, tá? Se a temperatura do seu corpo, depois que você faz todas essas análises aí, se a temperatura medir mais baixa, no caso do que ela tiver entre, vamos dizer assim, 36,6 graus, entre 36,6 a 36,8 graus Celsius, a tireoide está, ó, afinadinha, funcionando normalmente. Se a temperatura do seu corpo estiver abaixo de 36,5 graus, a glândula está funcionando de forma lenta. Ó, que dica legal para você, talvez, descobrir o porquê os seus exames davam normal e você continuava tendo uma normalidade no funcionamento da sua tireoide. Tá? Então, fiquem atentos a esses detalhes aí que eu passei para vocês. Agora, muito bem, nós estamos falando aqui entre 36,6 e 36,8, que seria uma normalidade. E se a temperatura do seu corpo estiver acima de 36,8? Aí entra uma questão. Se você não estiver com nenhuma infecção, a sua tireoide ela está funcionando de forma acelerada. Que no caso, ó, lá atrás nós falamos entre 36,6 e 36,8, seria a hipofunção. E se ela estiver acima de 36,8, então, e se não tiver nenhuma infecção, a sua tireoide está trabalhando de forma acelerada. E isso, tanto uma forma como outra, vai interferir na produção dos seus hormônios. Para ter certeza do resultado, ó, vamos fazer assim para vocês, de repente vocês vão achar que 7 dias é muito, mas eu já fiz o teste, 5 dias é o suficiente você colhendo essa temperatura, tá bom? Durante 5 dias seguidos. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar aquele papel e somar toda a temperatura. Se você for bom de conta, pode fazer na caneta ali. Senão você usa uma calculadorinha para ajudar ali, né? Então você vai somar e dividir pelos 5 dias que você colheu a temperatura. A temperatura que der o resultado ali não pode ser inferior a 36,5. Se der menor que 36,5, a sua tireoide está em hipofunção. E talvez uma hipofunção que você veio durante meses, anos fazendo exame e os seus exames indicavam que tudo estava normal. Para as mulheres que ainda menstruam, o teste deve ser feito no 2º dia do ciclo menstrual. Não esqueçam desse detalhe. A razão é porque um considerável aumento de temperatura acaba ocorrendo no período da ovulação da mulher. E isso pode fazer com que origine resultados falsos. E você não quer isso porque os exames já te deram resultados falsos, né? Os laboratoriais, né? Agora, mulher na pós-menopausa, já passou a menopausa, e homens podem realizar o teste qualquer dia do mês, tá? Mulher pós-menopausa e os homens qualquer dia do mês. E as mulheres que ainda menstruam no 2º dia do seu ciclo menstrual, porque você vai ter a normalidade de um aumento de temperatura no período anterior a isso. Tá bom?
Então, o hipotireoidismo hoje é a causa mais comum e está relacionado à invasão de helmintos, parasitas, também a doença de Hashimoto, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, onde ocorre um desentendimento entre o sistema imunológico e a nossa tireoide. Ou seja, as defesas do organismo começam a atacar a sua tireoide e deixa ela fraquinha, sem energia. Estando sem força, ela perde a capacidade da produção dos hormônios regulados por ela, no qual nós falamos acima, o T3 e o T4. Nós não vamos entrar em detalhes, tá? Mas existem aquelas pessoas que apresentam já a produção de hormônio da glândula desde o nascimento. A pessoa nasceu com essa deficiência. Então, o que isso provoca? Provoca uma mudança no seu metabolismo. Ocorre uma redução na taxa de oxigênio e na produção de calor, o que acaba deixando o seu metabolismo mais lento e, consequentemente, com isso, vai facilitar o seu ganho de peso, né? E aí a pessoa tenta de tudo, regime da lua, o regime de... tudo que você imaginar, e no caso dela não funciona. Outras pessoas chegam a dizer assim, puxa vida, parece que até sem comer eu engordo. Embora nós estamos falando aqui em envolver ganho de peso, mas o hipotireoidismo também ele pode trazer em algumas pessoas falta de apetite. Só que mesmo tendo pouco apetite, essa deficiência na queima do peso vai fazer com que você aumente mesmo se alimentando menos. Então, quais são alguns sintomas para a gente pensar em fazer esse teste aí? Quais são alguns sintomas que estão ligados a isso? Talvez, já viram, arritmia, o ritmo do coração irregular. Geralmente um pouco mais lento, ele bate mais forte, mais compassado. A sua pele grossa ou seca, letargia, você já não tem mais a vitalidade, a agilidade que você tinha. A pessoa às vezes fica até com a fala lenta. Inchaço nas pálpebras também acontece, tá? Sensação de frio, a pessoa fala, puxa, parece que de primeiro eu era mais calorento, agora eu sou mais friolento. Diminuição do suor, pele fria, cabelo seco, sem brilho, o ganho de peso que nós falamos aí, né? Perca de cabelo, também, assim, o brilho do cabelo, um cabelo mais opaco, que você vê que não está sadio. E até mesmo a irritabilidade e o nervosismo, que aumenta bastante. Mas, o que nós estamos falando aqui, né? Vocês que foram convidados para essa live aí, com certeza estão se perguntando, né? Mas o que tem a ver as funções dessa água com o equilíbrio da minha tireoide? Eu vou explicar uma coisa para vocês aqui, o que mais eu recebo mensagem perguntando, por que eu acompanhei o caso de vários interagentes que têm problema de hipotireoidismo e o problema foi solucionado com o uso da água. Depois nós vamos explicar um pouquinho por que essa água ela acaba agindo de forma favorável, tá? Mas por que funciona para uma pessoa e outra não? Caso vocês não saibam, a nossa célula ela é como um campo de força, tá? A nossa célula ela tem a sua energia. E dependendo de como está o comprometimento do meu organismo, essa energia ela pode estar muito baixa. E quando essa energia está baixa, ela faz com que eu tenha mais dificuldade a responder qualquer tratamento. Não é só a questão da água magnetizada. Qualquer outro tratamento que você for fazer, a sua célula ela perdeu aquela vitalidade, aquela força, e a resposta sua pode ser muito baixa, e em alguns casos até mesmo nula, onde você precisa de, além de uma plena hidratação, você precisa de uma reposição, né, de nutrientes para que a sua célula ela seja bem nutrida e, junto com a hidratação, ela passe a dar a resposta que você esperava. É bom saber disso, não é verdade? Isso explica muitas coisas na nossa vida. Eu gostaria até de compartilhar algo com vocês que vai ajudar vocês a entender isso. Quer ver? Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui, que eu não sou muito bom nisso, mas eu vou tentar, prometo para vocês.
Nós sabemos que nós temos muitos problemas com os radicais livres, né? E os radicais livres, ele tem um efeito muito negativo sobre o nosso organismo, que está ligado com essa questão da nossa energia celular, tá? Eu só consegui aqui fazer o que eu quero, que eu não sou muito bom em compartilhamento, mas eu quero compartilhar a tela com vocês. Só um minutinho. E... Doutor Dalton, se o senhor clicar nesse quadradinho verde, em É, compartilhar, eu acho que eu consegui, não consegui? deu, perfeito, deu certo. Tá? Então, o que eu quero falar para vocês aqui, ó? Exatamente isso, ó. O efeito dos radicais livres no nosso organismo. Aconteceu alguma coisa que tá aí, não compartilhou. Ele abriu a tela inteira, mas não apareceu. Você Aqui. tem que interromper o Aqui. compartilhamento. Os efeitos do radical livre, ó. Não O está radical aparecendo, livre, doutor Dalton? tá aparecendo? Não. O senhor tem que interromper o compartilhamento É, e aí coloca para compartilhar. outra Só que o vez. senhor vai selecionar o que o quadrado está grande, a imagem grande. Sem ser o quadradinho pequeno. Foi agora? Foi, agora deu certo. Tá. Então, ó, o efeito dos radicais livres. Você já ouviu falar em ferrugem, não é verdade? A ferrugem, se você prestar atenção, ela vai deteriorando um material até muito potente como o ferro. O radical livre, ele é um átomo isolado de oxigênio e se torna prejudicial quando ele começa a estar em excesso no seu organismo, tá? É o que nós chamamos de oxidação celular. Imagine só a situação. Se você começa a ter um ataque muito intenso de radicais livres no seu organismo, a célula começa a oxidar, tá? Os radicais livres são como ferrugem depositada dentro da célula. Então, veja bem, quando esse ataque acontece, o seu organismo, até um certo ponto, ele vai resistindo. Mas depois, o que acontece? O rompimento da barreira celular, e é como se essa ferrugem ela penetrasse dentro do seu sistema celular. Só para você ter uma ideia, aqui eu coloquei uma comparação para vocês, cada célula sua, minha, ela é atingida umas 10.000 vezes por dia por radicais livres. O radical livre em si não é algo tão ruim, tá? Ele pode te livrar de muitas coisas, inclusive até mesmo ajuda no controle da pressão arterial. Mas o grande problema está quando o excesso desses radicais livres começa a bombardear nosso corpo. Nós temos, assim, um mecanismo biológico para detectar, né, os radicais livres e outro mecanismo para reparar os danos que ele causa, mas desde que esteja em um certo controle. Porque isso, ao longo dos anos, vai se acumulando e pode ser reparado se tivesse tudo normal na quantidade normal de radicais livres. Mas quando está em excesso, o seu sistema fica ineficiente e não consegue mais te proteger desses radicais livres e a energia da sua célula, ó, perde a eficácia, né? Então, o acúmulo dos danos vai acelerando e, com o decorrer de muitos anos, vai acabar excedendo a capacidade do seu corpo de ser reparado, tá? Então, isso acontece muito, diariamente, né? E por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando porque a sua célula, ela precisa de energia para dar uma resposta positiva para que não aconteça isso, ó, a deterioração celular através dos radicais livres. É interessante saber isso, não é verdade? E outro detalhe, deixa eu só abrir agora aqui aonde eu quero, que eu não quero passar todos os slides para vocês. Eu só quero ir aonde eu preciso compartilhar aqui. Por isso que a Timol desenvolveu um sistema mostrando para nós que água tem diferença. Água não é tudo igual. Se a sua célula precisa estar bem nutrida para estar viçosa, ela precisa também estar bem hidratada. Então, qual é a diferença? Existe a água dura, que não hidrata, e a água mole,
que realmente hidrata. É um aspecto aí muito importante para que nós possamos parar e pensar nessa questão de como nós pararmos o excesso de radicais livres no nosso organismo. Eu tinha que ter aumentado antes, né, Thaís? O senhor tem que aumentar, Aqui aí o foi. senhor interrompe o compartilhamento para compartilhar o quadrado grande. Então, deixa eu abrir primeiro ela. O senhor tem que compartilhar agora e selecionar o quadrado grande. Não estou conseguindo. O senhor conseguiu compartilhar ele pequeno? Ele não está grande aí no seu computador? Tá, não. Eu vou deixar ele pequeno mesmo, então. Tá, tudo bem. Tá? Então, o que eu quero explicar para você? Deixa eu só colocar de volta aqui. Se o senhor preferir, eu posso compartilhar Aí. também. Tá bom. Então, olha, a água tratada magneticamente, essa água do Timol, ela não é uma água comum. Ela é uma água que ela sofre uma mudança de posicionamento, onde se reorganiza a parte física, química e elétrica. Por que isso é importante? É importante porque isso pode trazer várias mudanças na nossa vida. Os estudos apontaram que o campo magnético, ele possibilita o quê? A movimentação da água. Toda água parada, ela acaba gerando clusters, que são aquelas moléculas gigantes que impedem que o seu sistema celular tenha uma hidratação de 100%. Então, com esse projeto que a Timol desenvolveu, é possível uma hidratação plena, uma nutrição, porque há uma fluidez das moléculas onde carreia os nutrientes, como os minerais, por exemplo, e dá uma saúde celular muito abundante para o nosso organismo. Isso acaba reduzindo a acidez e aumentando até o oxigênio. Como que isso se dá? Se dá dessa forma aqui, ó. Aqui não, o slide não vai funcionar se eu não deixar. Você quer compartilhar? Dá para você compartilhar para mim, Thaís? Consigo sim. Posso interromper aqui? Posso interromper ou você vai... O senhor consegue visualizar? Só falar que eu coloco. Consigo. Então, veja bem. A nossa célula, ela tem uma porta de entrada. Tá? Ela possui uma entrada. E por essa entrada, nós precisamos fazer o quê? Uma fluidez, uma molécula pequena, uma molécula sadia, né? Essa molécula que realmente carreia os nutrientes, como oxigênio, hidrogênio. Agora, a água não tratada magneticamente, o que acontece? Ela começa a juntar clusters, que são essas moléculas gigantes que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Então, essa molécula gigante, quando ela chega na mesênquima da célula, ela não consegue penetrar, né? E aí você só vai aproveitar as pequenas moléculas que não se aglomeraram e vai fazer hidratação celular, que chega de 50% a 60%, nunca vai atingir o 100%. Então, a água dura, ela está cheia desses clusters, impedindo a penetração das moléculas na sua célula e permitindo só essa hidratação parcial. Vamos ver a outra agora, Thaís. O que acontece quando você consegue romper esses clusters? A água tratada magneticamente, ela fica uma água leve, com maior absorção, porque a magnetização, ela quebra essas moléculas gigantes aqui, os clusters, e transforma novamente em moléculas pequenas. Então, as moléculas que estão contidas na água, elas vão conseguir carregar os nutrientes para dentro da sua célula e você vai ficar bem nutrido, tá? Então, isso vai diminuir o quê? A acidez do seu organismo, vai trazer mais alcalinidade, e essa alcalinidade vai fazer com que você possa eliminar o excesso de radicais livres. Ou seja, esse ferrugem que vai acabar com a sua célula. Tá bom? Então, vocês que foram convidados aqui pela primeira vez, nós estamos explicando isso para que vocês entendam que água não é tudo igual. Existe um projeto da Timol para que, em pouco tempo, todas as pessoas possam ter esse benefício e essa saúde dentro do seu lar.
Por que como terapeuta eu estou falando isso? Você não trata as pessoas de outra forma? Com certeza. Tenho vários métodos de tratamento. Mas esse método predominou no seguinte, que eu percebi que uma célula bem hidratada faz com que você consiga reduzir o tratamento pela metade. O que você demorava 6 meses para ter um resultado, hoje com 3 meses você está tendo um resultado excelente. Então é algo testado, né, comprovado, que realmente nós podemos confiar. Por quê? Porque os depoimentos das pessoas que têm usado fala mais alto do que qualquer outra coisa. Inclusive, aqui agora nós vamos abrir, né, Thaís, o espaço para algumas pessoas falarem um pouquinho sobre os benefícios que tiveram com essa água magnetizada. Inclusive, se tiver alguém que o exemplo foi o hipo ou hipertiroidismo, seria interessante para nós usarmos aqui nessa live. Eu quero convidar aqui, doutor Dalton, deixa eu ver se eu encontro na sala, a Fernanda. Fernanda, você está na sala? Também tem aqui a Jusceli. Deixa eu ver se eu encontro ela na sala. Se você estiver na sala, levanta a mãozinha, porque eu não consegui te localizar aqui no meio do pessoal. São muitas pessoas. Deixa eu ver se eu encontro elas aqui. Se você estiver na sala, se vocês puderem levantar a mão, fica melhor, tá? Juseli. Juseli, tá me ouvindo? Eu acho que a Juseli não me escutou. Eu vou passar aqui para a Silvia, que ela está levantando a mão. Silvia, você quer dar um depoimento sobre hipotireoidismo ou hiper? É isso mesmo? Vou colocar você aqui. Deixa eu adicionar você. Pode ativar seu som, Silvia. Está nos ouvindo? Estou ouvindo. Boa noite a todos. Boa noite. Silvia. Seja bem-vinda. Thaís, tudo bem? Então, o meu é hipertiroidismo. Era, né? Hoje eu falo que não é mais. Então, eu tinha problema com hipertiroidismo, tinha muitos problemas por causa do hipertiroidismo, tremores na mão, tinha problemas, o olho muito inchado, uma parte do meu rosto era inchado, eu acordava de manhã com o olho saltado, dores no globo ocular, emagrecendo muito rápido, coração acelerado, intestino solto, as unhas estavam fracas, cabelo caindo, um monte de problema que traz, né? Tremores na mão, suor nas mãos, pés, e por causa do hipertiroidismo eu desenvolvi a doença de Graves. E quem tem a hipo desenvolve, como o doutor falou, que agora fugiu o nome aí, né? Que é a Hashimoto, né? A de Hashimoto. E quem tem a hiper pode desenvolver a doença de Graves, né? E essa doença ela faz com que os olhos comecem a saltar para fora. Né? E além disso, o coração também fica muito acelerado. Eu não conseguia caminhar, acelerava muito o coração, dava a impressão que eu ia desmaiar quando eu caminhava. Então, era difícil a vida, né, com hipertiroidismo. E aí, então, conheci o projeto, comecei a fazer o tratamento com esse projeto e melhorou bastante, né? O primeiro exame que eu fiz tinha dado, o T4 tinha dado 3,38, né? Está até aqui, ó. Né? Aí agora o último que eu fiz, eu passei com a médica, o último que eu fiz, ele baixou para 99. Então a médica até falou, olha, você não tem mais problema com hipertiroidismo. Então melhorou bastante. Então, Maravilha, Silvia. Baixou bastante. Então, assim, estou muito feliz, porque a minha qualidade de vida melhorou bastante. Então, assim, eu aconselho a todos que confiem nesse projeto. Eu, a princípio, não confiava, imaginava que não ia resolver.
inclusive estava já a ponto de fazer a iodoterapia, e tomava os medicamentos E que a aí sim, médica né, passava. num risco desse, queimar sua tireoide e parar de funcionar, né? Com certeza. E aí ela falou, aí se não funcionar, a gente tira a sua tireoide, né? E só dando um pouquinho mais de peso no que o doutor falou, eu passei uns anos atrás com uma ortomolecular, e ela falou que eu já estava com problema na tireoide. E ela já começou a me tratar, mas eu não acreditei muito, por quê? Os meus exames davam normais. E eu, assim, eu falei, como que ela pode falar que eu estou com um problema na tireoide se os meus exames dá tudo normal? E aí ela me explicou, ela falou, olha, quando chega ao ponto de sair alguma coisa no exame de sangue, é porque o negócio já está feio, né? Aí para você reverter é difícil. E eu, como eu não acreditei, né, aí eu paguei para ver. Aí depois eu tive o problema. Se eu tivesse tratado antes, então é interessante esse teste que o doutor falou, porque às vezes você vai no médico e você faz exame e dá tudo normal, mas você tem os sintomas, né, que é o que acontecia comigo. Então, assim, com o tratamento eu melhorei bastante. Eu posso falar aí que eu melhorei aí uns 97, 98%. Pô, tá recuperado, então. Parabéns, muito E bom. Com certeza esse seu relato vai ajudar muitas pessoas que talvez estão assistindo aqui, né? E talvez tenham o mesmo problema, tanto o hiper como o hipo, né? E aqui a gente pega aleatoriamente, realmente para que as pessoas vejam a veracidade, né? De que o exemplo da recuperação de uma pessoa pode servir para muitas outras que vêm sofrendo por muito tempo, né? E você, qual a quantidade de água que você costumava usar por dia, Silvia? eu sempre tomei água, mas pouco. Eu tomava água mesmo assim quando eu estava com muita sede. Tomava bem pouco, não tinha, assim, posso dizer assim que eu tomava que um litro de água por dia, né? Era muito pouco. Hoje a gente sabe que só o nosso intestino precisa de 1 litro para funcionar bem. Então eu tomava muito pouca água, né? Aí você foi Isso também era melhorando. um dos fatores, né? Muito Sim, bom, muito hoje eu bom, tomo até 3 litros de água por dia. muito bom. E que eu quero ressaltar o seguinte, né? Tem pessoas que talvez esteja aqui e fala, puxa vida, eu também tenho hipertiroidismo, como que da Silva resolveu? Eu já estou com 60, 90 dias e não resolveu meu problema. Não esqueçam de que eu falei para vocês da energia celular de cada pessoa. Quando a gente vai consultar em biorressonância, a gente analisa essa energia aí para ver com que tipo de problema nós estamos lidando, né? Então, às vezes, falta algum... Não é que a água não está funcionando, ela está fazendo a parte dela. E imagine, talvez, se você não estivesse tomando, como é que você estaria? Mas você precisa de um complemento, talvez, uma nutrição celular aí, para que a água acabe de fazer o trabalho de recuperação que você precisa para a sua saúde plena. Tá bom? Ô, Thaís, inclusive, se tiver algum que está visitando pela primeira vez e tem alguma dúvida aí, pode participar também. Perfeito, doutor Dalton. Obrigada, Silvia, pelo seu depoimento. Obrigado, viu, Silvia? E uma pergunta que fizeram aqui, doutor Dalton, porque os nomes são muito parecidos, né? De hiper e hipotireoidismo. E aí o pessoal perguntou qual que é a diferença dos dois, se eles são a mesma coisa. Não, o hipotiroidismo, ele faz a baixa função da tireoide, ela está trabalhando lenta. Então, a tendência da pessoa é lidar mais com a questão do peso, obesidade, né? Inclusive, os batimentos cardíacos passam a ser mais lentos também, só que mais forte, soqueteado, né? Como no caso da Silvia, o hipertiroidismo, a tireoide trabalha acelerada, ela queima muito. E aí começa o quê? O emagrecimento, a arritmia cardíaca, que é a batedeira, a famosa batedeira que fala, né? E então a diferença é essa, um é para mais, outro é para menos. Deveria estar no meio, equilibrado. Os dois é ruim, né? Então, os O meio é dois bom. não é bom. Inclusive, infelizmente, a medicina hoje, eu tenho presenciado clientes que chegam no consultório e falam que o médico resolveu transformar o hipertiroidismo dele em hipo, para que se permaneça dessa forma e trate até equilibrar. Não existe isso, né? Depois, Então, você tem que equilibrar. Se você está com hiper, você tem que chegar no equilíbrio. Se você está com hipo, você tem que chegar em outro equilíbrio,
né? Exatamente. Então, eu conheço pessoas que reverteu de um para o outro e com o outro ele continua até hoje. Muitas pessoas aqui, Dr. Dalton, está falando, né? Que pena que não conheceu antes, porque fez a retirada das glândulas já, né? Da tireoide. Infelizmente, né, o tratamento com iodo faz com que muitas pessoas acabam perdendo sua tireoide, né? Uma bobeadinha que deu, uma coisinha errada ali, né? Acaba queimando a glândula, né? Em alguns casos também, a pessoa retira por conta de cirurgia, né? Algum nódulo que deu e a pessoa acaba retirando também. O mesmo fato, né, Thaís, acontece com litíase, pedra na vesícula, por exemplo, né? Se tira a vesícula, mas não se tira o problema, que os cálculos são formados nas vias biliares do fígado e acaba a vesícula só sendo um depósito, e coitada, ela que é eliminada, né? Então, são detalhes que você tira para uma coisa e você vai prejudicar outra, né? Então, tudo que a gente pode preservar é melhor. Existem alguns casos que às vezes não é possível mesmo, né? Se temos é porque precisamos, né? E aí quando retira, você perde esse equilíbrio. Sim. Tem um depoimento aqui também, Dr. Dalton, da Fernanda. Deixa eu colocar ela aqui em destaque. Fernanda, abre o teu som, por favor. Está nos ouvindo? Sim. Maravilha. Conte no seu depoimento. Você Boa possuía noite, Fernanda. hipo ou hiper? Olá, boa noite, Boa doutor Dado, noite. boa noite a todos. Então, pouco mais de 2 anos, né, eu fiz os exames rotineiros e aí deu, eu não sei falar qual, só sei que aí eu passei a tomar Puran de 50 mcg. Aí eu não sei qual delas, eu tô aqui com a minha menininha, viu, gente? Aí é por isso. Então, eu passei a tomar, né? Aí depois fiquei gestante dessa princesa aqui, né? E esse, né, vamos falar assim, problema de tireoide também atrapalha na gestação, né? Acarreta, vamos falar assim, mais cuidados. Enfim, eu tive problemas graves no final da gestação, mas a água me ajudou a partir de então. Mas aí eu ganhei ela, né? Correu bem, mas opa. Aí, né, depois que eu ganhei ela, eu continuei tomando, né, o Puran. Mas aí eu ouvia que quem, né, faz uso da água, né, muitas das vezes controla. Eu falei assim, não, vou testar, ver se controla mesmo. Então, por conta própria, eu parei de tomar o Puran e tomando a água corretamente, né? E aí eu fiz o exame e aí, vamos falar assim, deu normal. Depois repeti novamente, né, levei no médico, deu normal. Até uma pessoa da área da saúde que viu meus exames agora recente falou assim, ó, quem olha seus exames fala que você nunca teve problema na tireoide, né? E vamos falar assim, e continua controladinho mesmo essa questão, né? Só tomando água, eu não tomo mais o Puran. Parabéns, Fernanda. Seu depoimento vai ajudar muito também. Inclusive, você estava tomando Puran normalmente por questão de hipo, né? É do assunto que nós estamos falando aqui hoje, né? Então, Mas nós sabemos aí que tanto hiper como hipo altera as funções hormonais. Então, precisa ser corrigido, né? E muitas vezes você não identificar isso é que faz com que a pessoa fique patinando por muitos anos aí sem um resultado. Parabéns, sua filha é muito linda, viu? obrigada, obrigada. E eu vou falar assim, fui muito privilegiada com o uso da água. Então, eu sou muito grata, porque eu passei por um quadro de pré-eclâmpsia, na gestação dela, né? Quando tem um problema na tireoide, normalmente dá mesmo. Né? E dei oligodramo, ela ficou com restrição de crescimento. Então, o quadro ficou grave e a água me ajudou, né? Então, eu recomendo muito. Agora, só um detalhe que eu vi você perguntando para a Silvia. Eu, Fernanda, sempre tomei muita água. Mas quando eu passei a tomar dessa água, aí meu quadro foi só melhorando. E eu tive muitos outros resultados aí, mas a questão da tireoide eu acho muito interessante porque é algo que a gente vê nos exames, né? Não tem como negar. Então, os exames mostram que realmente está controlado.
E a gente vê os resultados, né? A gente melhora bastante. Com certeza, Fernanda. Muito obrigado pelo seu depoimento. Vai ajudar outras pessoas que também enfrentam esse problema. Não tomem Obrigada, boa Fernanda. decisão. Obrigada, Fernanda, pelo seu depoimento. E aí, um Nada. exemplo, né, doutor Dalton, que água tem diferença, porque a Fernanda tomava muita água, mas só Exatamente. depois de uma água corrigida magneticamente que ela viu realmente resultado. Exatamente. E até, inclusive, eu vi algumas pessoas me perguntando aqui, você que está aqui presente, está vendo todos os benefícios que nós não estamos falando em remédio, nós estamos falando em água, né? Então, você pode, através da água, mudar a saúde da sua família. Me perguntaram aí como que adquire, né? Você vai pegar aquela pessoa que chamou você para essa reunião e ela vai te explicar todos os detalhes, né? Como é que funciona, como você pode tirar mais proveito, né? E pode ser beneficiado, assim como a Silvia, a Fernanda, né? E muitas outras pessoas que estão aqui. Obrigada, Fernanda. Doutor Dalton, eu vou chamar mais uma pessoa aqui, Chama. que é a Gisele. Eu vi tua mãozinha agora, Gisele. Tá me ouvindo? Deixa eu pedir para você. Ativa teu som aí que a gente... Agora sim, agora a gente escuta. Tô te ouvindo, Fernanda. Então, eu sou do Rio de Janeiro, né? Boa noite a todos, né? Boa noite. Sou do Rio de Janeiro, faço tratamento da tireoide no hospital aqui no Rio de Ipanema, né? Um hospital federal, um hospital muito bom, né? Faço tratamento já há 1 ano e 6 meses, né? Nunca tomei remédio para tireoide, mas ele falou que o meu problema tinha que ser para resolver só com cirurgia. Aí o tempo foi passando, fazendo exame, tudo demora, né? Aí eu conheci a Timol em setembro. Aí comecei a fazer o uso da água, da Timol. Aí quando chegou em dezembro, eu fiz o risco cirúrgico, eu fiz os exames para a cirurgia. Aí no dia 12 de janeiro, eu fui marcar minha cirurgia. Quando o médico viu os meus exames, ele disse assim, eu não vou te operar, não vou te cortar, desnecessário. Ele falou, o que você fez, menina? Só que eu não quis, eu fiquei assim, sem jeito de falar na hora, né? Ele falou assim, não, eu vou dar alta para você, eu quero que você repete todos os exames só em outubro. Em janeiro, você traz todos os exames aqui, eu vou analisar você. Eu sinto muito bem, não sinto mais nada depois do tratamento da água. Eu já tomava muita água, mas não vi efeito, né? Aí, com a água da Timol, eu vi o resultado muito rápido. Melhorei meu quadro de saúde, 100%. Ótimo, parabéns. Muito bom. Né? Ô, Thaís, eu quero responder um negócio que eu vi no chat aqui. Pode responder, doutor Dalton. Uma pessoa falando aí que trata da tireoide, ela começou a fazer o uso da água, eu só não consegui ler direito, acho que é 1 mês. É 1 mês, sim. E ela está se sentindo pior. Gente, veja bem, a mesma coisa que eu falo quando as pessoas respiram mal hoje. Quando chega no consultório, a primeira coisa que eu faço normalmente é ensinar a pessoa a respirar. Você fala, gente, ensinar o povo a respirar? E quando você ensina a fazer a respiração abdominal, né, a respiração baixa, a pessoa fala assim, mas eu estou sentindo tontura quando eu faço essa respiração. Eu falo, sabe por que você está sentindo tontura? Porque o seu cérebro nunca foi oxigenado como deveria. E com essa respiração, você está oxigenando o seu cérebro, ele nunca viu tanto oxigênio assim, e você sente essa leve sensação de tontura. Tá? Então, você que está falando sobre essa questão da tireoide aí, de 30 dias sentir uma piora, na realidade não é uma piora, você está hidratando as células da sua tireoide, porque nós estamos falando em célula a nível orgânico, pega todos os órgãos. Então, você está hidratando a sua célula de uma forma que ela nunca viu. Ela está tendo uma reação agora que, de repente, você está se sentindo pior, como um efeito detox, uma limpeza que está sendo feita, né? Eliminação de tantos radicais livres no seu organismo. Então, o que você tem que fazer? Tem que persistir com o tratamento. Desculpa, viu, Thaís? Eu cortei porque eu vi... Não, tá tudo achei certo. interessante. O pessoal pergunta mesmo, né? Ô, José, me responde, quando foi que você começou a tomar água? Em setembro. Setembro, né? E Isso. agora você ia fazer a cirurgia quando? Eu ia marcar a cirurgia, fui para marcar em janeiro, dia 12 de janeiro, eu fui marcar a cirurgia. Chegou lá na hora com o risco cirúrgico na mão, tá aqui meu risco cirúrgico, ó. Não sei se você está vendo.
né? Você tem que Aí, aproximar um pouquinho, tá embaçado por conta da câmera. acho que eu não tô, tá embaçado, não tá? Tá, por conta da câmera. Ah, então eu tô com risco cirúrgico aqui, que eu fiz em janeiro, né? Mostrei pro Certo. médico, e ele falou assim, não, você não vai precisar fazer a cirurgia agora, nem tão cedo, você tá ótimo, entendeu? Então, só para contar aqui, setembro, você começou a tomar, né? Setembro, outubro, Isso. novembro, dezembro e janeiro que você ia fazer cirurgia, ou seja, 5 meses você tomando a água que você apresentou esse resultado e não precisou da cirurgia. E a Silvia colocou aqui nos comentários que foi 11 meses para ela, ou seja, para José foi mais rápido, para Silvia demorou um pouquinho mais, né? Então, tudo Acho que foi depende do... menos, Thaís. Oi, José. Por Eu que acho que foi isso, menos, Thaís? eu Por que comecei a isso tomar em acontece? setembro, Pela questão da energia celular que eu estava falando, tá? porque eu comecei, Uma célula, ela tem energia para uma reação mais rápida. A outra estava tão debilitada que ela precisa se estruturar para que ela dê a reação positiva. Tá? eu, Nós somos pura energia. A nossa célula é que nem uma pilha. Se você pegar uma pilha que ela está meia fraca, ela está funcionando ainda. Você bota ela numa lanterna, ela vai acender a luzinha da lanterna, mas não clareia. Tá? Então, se a sua célula está há muito tempo desidratada, o seu organismo está tão tomado de radicais livres, a resposta talvez acaba demorando um tempo bem maior. Não que a na água não verdade, esteja funcionando. Ela está fazendo o trabalho dela, mas devagarzinho com o que você perdeu em muitos anos. e na verdade eu tomei água foi só 3 meses, Thaís, porque foi janeiro, não foi outubro, novembro e dezembro. Esse exame é de dezembro. Em janeiro que eu levei o resultado dos exames para o médico ver. Olha só, Ótimo, a ótimo. diferença de tempo, né? De organismo, de tudo, né? Então, assim, a pessoa não pode se basear nisso, né, doutor Dalton? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas fulano foi com tantos dias, ciclano foi com tantos. Mas cada organismo é de um jeito, e o senhor acabou de explicar muito bem sobre isso. Obrigada, José, pelo seu depoimento. Obrigado, Aí, Juliana. Oi, não foi só eu que senti o resultado, também meu esposo, que tinha um tumor na cabeça, né? E ele fez o tratamento dentro de 4 meses, tomando a água, né? Fazendo o tratamento. Aí ele fez uma tomografia, né? E o tumor está desativado. Ele está com 4 meses sem medicação, repetiu o exame agora tem uns 15 dias, e o médico falou que o tumor dele está desativado, aí suspendeu a medicação até em julho. Em julho vai fazer outra ressonância para ver como é que está o tumor dele, entendeu? Eu já fiquei muito feliz de conhecer desse projeto. valeu a pena, né, José? Muito bom, Com parabéns. certeza. Você acredita agora que água tem diferença? Muito. Obrigada, José, pelo seu depoimento. Eu que agradeço. De Amparo Ramos aí, ela tem um depoimento sobre... Ela tomava Puran também, parece, hein? Deixa eu dar uma olhadinha Então, aqui, eu acho gente, que foi não, no não chat. separa da sua garrafinha d'água, viu? Ó, eu carrego a minha em palestra, onde eu vou, no consultório, está na minha mesa do lado. Ô, Thaís, outro detalhe, sabe? Eu estava, uns tempos atrás, vendo que eu estava passando na biorressonância e eu vi uma intoxicação de alumínio. E eu comecei a tomar as nutrições de ortomolecular para eliminação. E eu percebia que, mesmo assim, eu estava tendo dificuldade de eliminar. Aí eu prestei atenção, eu tenho uma garrafa daquela Colda que mantém geladinha, e ela é revestida de alumínio, aquela garrafa. Até eu troquei a minha por uma normal. Por quê? Porque eu eliminava e contaminava ao mesmo tempo. Eliminava e contaminava. Então, eu fiz a mudança. Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes também, né? De coisas Exatamente. erradas que a gente está fazendo, que está bloqueando com que a água exerça totalmente seu efeito, e quem está sendo culpado é a gente que não presta atenção em determinados detalhes. Panelas, né, talheres, tudo isso que a gente Sim, usa no sim, dia a dia e que às vezes a gente não percebe também. com certeza. Isso é verdade, doutor Dalton. Tem bastante pessoas com a mão levantada. Tem aqui Hermes, Santa. Santa, você quer dar um depoimento? Deixa eu colocar aqui. Pessoal, se vocês forem fazer perguntas, vocês podem estar colocando no chat. Hoje a gente consegue liberar pelo menos umas 5 perguntinhas, doutor Dalton, para o pessoal? Dá, eu acho que se a gente
estender um pouquinho, não tem problema. A gente está pretendendo não passar muito de 1 hora e 15, que fica cansativo para o pessoal, né? Certo. Então, a gente dá pelo menos uma olhadinha aqui no chat e responde a do chat, porque se a gente for responder do pessoal, tá com bastante perguntinhas aqui. Pessoal, se vocês puderem deixar no chat, fica melhor para a gente poder visualizar, porque às vezes são perguntas repetidas. Outro detalhe, Thaís, eu vou só colocar aqui, já várias pessoas me pediu o meu contato. Eu vou colocar aqui, ó, tá? Alguma pessoa que, de repente, não está conseguindo resultado, está empacada aí, às vezes ela precisa de um detalhe a mais, uma nutrição a mais, tá? Então, Tudo bem, doutor Dalton? tem que visitar o meu site aqui, ó, terapeutadaltonleme.com.br. Ali eu explico as formas de terapia e de nutrição que eu uso, tá? E também você consegue ali, até por ali, se as pessoas quiserem marcar sua consulta, graças a Timor, inclusive, eu tenho atendido pessoas do Brasil inteiro, né? E se você precisar, então copia aí o meu site e depois, quando você entrar no site, tem um botão que você clica lá, entra em contato direto para marcar sua consulta. Inclusive, Thaís, eu estou para parar com um ciclo meu aqui, né? Eu vou tirar umas férias, você sabe disso, né? E Sim, o senhor vai para daqui fora, né? daqui uma semana, eu estarei viajando. Então, aqueles que entrarem em contato ainda essa semana e até metade da semana que vem, vão ganhar um brinde especial meu, aqueles que fizerem a consulta, que eu só vou contar depois que marcarem. Olha só. O poder da tecnologia, né, doutor Dalton, nos aproxima. Sim, O voltando. pessoal está perguntando aqui, doutor Dalton, qual é o tipo de garrafinha que pode ser utilizada, né? Pessoal, não precisa ser uma marca específica, tá? Timol tem garrafinhas, vocês podem estar adquirindo, mas não precisa ser uma marca específica, pode ser qualquer tipo de garrafinha que seja BPA free, que ela não vai liberar nada no alimento de vocês. Vasilhas também, né? Que a gente tem o hábito, às vezes, compra alguma coisa no mercado e pega a vasilha e depois fica guardando alimento, congelando, esquentando, colocando alimento quente. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Vasilha, E a garrafinha da Timor é fantástica, viu? Exatamente, a gente tem uma garrafinha maravilhosa, Que já ela é toma BPA free, cuidado viu? com esse material, né, Thaís? Exatamente, a gente toma cuidado com esses materiais que a gente coloca os alimentos, a água, né? E isso é um cuidado também que a gente tem que ter, pessoal, porque às vezes, por exemplo, a gente toma água mineral, e você fala, minha água já é de qualidade, eu bebo água mineral, mas aí a água mineral que você bebe vem lá numa bombona, numa garrafona, né, que fica exposto ao sol o tempo todo no transporte, e acaba esse sol batendo ali, gente, libera o bisfenol A. Não sei se vocês já pesquisaram para saber que é prejudicial à saúde, é causador de câncer também. Então, é bom a gente ter em casa um filtro de qualidade, para você mesmo filtrar e ter sua usina de água mineral na sua casa, tá? Esse é outro cuidado que a gente tem que ter também. E a Timol também tem filtro, tá? Se você tiver curiosidade para saber, a gente tem um filtro maravilhoso. Eu vou passar aqui para a Santa, que eu já até coloquei ela em destaque. Santa, pode abrir teu som, teu áudio. Boa noite. Boa noite, Santa. Seja Tudo bem-vindo. bem? Obrigado. Eu já conheço, né, que eu já tenho um tempinho que eu estou participando, assim, das palestras, né, e aí eu teria, assim, alguma pergunta e dúvida, né. A minha mãe, ela teve um câncer, né, de boca e fez o tratamento já tem 3 anos. Aí ela teve uma consulta o ano passado, né? Apresentou, acho que uma alteração na tireoide. E aí ela está tomando medicamento. E ela tem uma revisão agora no final do ano, né? Que se eu for acompanhar, vou até assim, para ver, né? Pedir mais detalhes, né? Sobre essa alteração na tireoide. E tem esse medicamento que alguém postou aí. E aí eu estou pensando, né, decidi, né, comprar o produto, né, para ajudar também, né, já está debilitada, já tem vários problemas. E aí eu decidi adquirir o projeto, né, justamente assim para ter uma qualidade de vida melhor, né?
em outro aspecto também. Então, assim, eu acompanho, né, todas as palestras que tem, né, e até o Lázaro, né, e a Adriana, que eu conversei com eles, né, peguei as informações, né, sobre o projeto. Então, era isso que eu queria saber. E essa medição que a gente faz da temperatura, qual que seria o número que teria que dar para saber se tem tireoide ou não? Qual o número? O que que ela perguntou? Me picotou aqui, eu não consegui ouvir. É o teste que o senhor falou sobre a temperatura que tem que fazer. Ah, temperatura. Inclusive, Isso. muitas pessoas estão perguntando aqui como é que faz, que não Vou entenderam. repetir outra vez, tá? Serve para todo mundo, tá bom? Sim. Ó, se a temperatura, você vai medir, colocar um termômetro embaixo do braço, a hora que você levanta Sim. da cama, virou do lado, sem conversar com ninguém, sem tomar água, virou, acordou, a primeira coisa que você faz, você vai medir a temperatura do seu corpo. Vai colocar o termômetro por 10 minutos embaixo da axila. Se for aquele que apita, não precisa deixar 10 minutos, a hora que ele apitar, você tira, tá? E anota a temperatura no Certo. papel. Faz isso durante 5 dias. Se a temperatura do seu corpo tiver entre 36,5 e 36,8, a tireoide está funcionando normalmente. De 36,6 a 36,8. Está funcionando normal. Se a temperatura do Normal. seu corpo estiver abaixo de 36,5, a glândula está lenta. Você está com hipofunção, hipotireoidismo. Tá? É o teste. E agora, e se tiver acima de 36,8? Então, se você não tiver com nenhuma infecção, porque a infecção altera. Se você não tiver com nenhuma infecção, você vai estar com hiperfunção. Ela está acelerada. Ah, tá. E só lembrando que as mulheres que menstruam fazer o teste no segundo dia do ciclo menstrual. Tá? Agora, se for a mulher pós-menopausa e o homem, qualquer dia. Certo. E assim, porque, tipo assim, tive uma suspeita, né, que eu teria, o médico me falou que eu tinha alteração na tireoide. Eu fiz como é que fala, da glândula, né? Tipo assim, deu normal, aí eu não entendi como é que foi o resultado do sangue, né, do T4, né? E o exame. Mas, assim, eu não tomo nenhum tipo de medicamento, né? Ô, Mas, Sandra, assim, eu estou mas é o que eu sempre estava fazendo, falando, né? eu estava falando na palestra que Sim, o exame laboratorial tem algumas coisas levadas em consideração a forma de leitura que às vezes dá normal, tá normal. tá? Mas a função dela está afetada. Por isso que eu estou falando que esse exame com o termômetro é um exame que mede, tá? Ela mede a sua saúde da sua tireoide de forma subclínica. Ela está silenciosa. Com o exame laboratorial, você nunca ia achar. Ah, certo. Vou fazer. Então, assim, vou adquirir o produto, né, o projeto. Então, assim, obrigado, né, pelas palestras e grato, viu? Tá? A questão que você Vejo falou para sua mãe é Sim, lembrando que nós devemos pensar no quê? Acidose metabólica é um dos maiores causadores de câncer. isso. Então, normalmente, nós vivemos numa sociedade, os fast foods da vida, os agrotóxicos, a má alimentação, a correria no dia a dia, que você não tem direito, não tem condições de se nutrir adequadamente como deveria, isso gera acidez no organismo. E isso alimenta o Então, quê? assim, o Alimenta o câncer. tabagismo, né? Isso alimenta o câncer. A água, ela vai fazer o quê? Ela vai transformar a sua corrente sanguínea e o seu organismo vai transformar de ácido para alcalino. Essa alcalinidade vai reduzir os riscos de você desenvolver qualquer quadro patológico. Isso. Então, assim, ela fumou, né? A vida inteira, né? Então, assim, desenvolveu, né? Esse câncer de boca.
Tá estável, né? Depois tem 4 anos, né, que descobriu, tem 3 anos que fez o tratamento, a quimio, a rádio, fez a cirurgia, né, também, tá estável. Mas, assim, para ter uma qualidade de vida melhor com outras coisas, né? Então, Sim, tire dela da alimentação glúten, leite, derivados, laticínio, vai ajudar muito. isso, certo. Tá Até bom? para mim também. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Santa. Boa noite. Obrigada a você, Thaís. Doutor Dalton, nós estamos aqui com bastante perguntinhas. Eu acredito que não vai dar tempo, né? Por Ó, conta do nosso tempo de Nós responder todo conseguimos, mundo. com 5 minutos, falar com mais uma pessoa, mas não pode exceder de 5 minutos. Eu vou fazer diferente, eu vou dar uma olhadinha no chat, porque o pessoal está colocando as perguntas no chat, Isso, porque quando a gente abre para falar, acaba alongando mais, né? tá certo. O pessoal está perguntando aqui sobre como saber, né? Como que faz para nutrir a célula. Tá. Para nutrir a célula. A fluidez que a alcalinidade da água vai fazer, ela vai fazer com que os nutrientes sejam carreados com mais facilidade para dentro da sua célula. E o mecanismo da timol, ele já acrescenta o cálcio e o magnésio em forma de hidrólise. Então, você já tem uma vantagem, tá? Mas, em alguns casos, quando a energia da sua célula está muito baixa, na terapia ortomolecular, nós fazemos a reposição de outros minerais e vitaminas, que é a maneira de nutrirmos a célula. Imagina assim, ó, você come um belo prato de comida durante o dia, mas, na realidade, o tamanho de um tabletinho como esse é a energia que vai nutrir a sua célula. Tá? Então, o que acontece? Através da metabolização, a gente não consegue absorver todos os nutrientes quando a nossa célula está com a energia baixa. Se pega uma pessoa normal, talvez a energia está boa, através da alimentação ela consegue suprir. E outras pessoas vão precisar de uma suplementação, que é o trabalho da ortomolecular que nós fazemos a nutrição celular. Mas a água vai ajudar muito. Exatamente. E uma água pesada, que é a água comum que a gente bebe, ela não hidrata a nossa célula, né? E quando você tem uma água corrigida pelo silosimol, magneticamente, ela é muito mais leve. Então, seu organismo consegue absorver melhor. Foi na demonstração que o senhor mostrou lá da absorção da célula, porque quebrou os cachos, né? Os clusters. Então, a água, ela se torna muito mais leve e o organismo consegue absorver melhor. Então, fica a dica aí, viu, pessoal? Inclusive, Thaís, mesmo fazendo a nutrição, eu indico para a pessoa usar água. Por quê? Porque o carreamento desses nutrientes para dentro da célula vai ser muito mais eficiente, muito mais rápido. E também porque é através do sangue, né? E com a água você consegue ter essa melhora da circulação, o que melhora a absorção dos nutrientes. Como faço para desintoxicar dos radicais livres? Com a água também você consegue isso, tá? Porque também você pode ter o benefício da neutralização dos excessos de radicais livres pela água tratada pelo silosimol. Com certeza. Deixa eu ver. Tem bastante pergunta. Tem uma pessoa que perguntou aqui sobre a tireoide de Hashimoto. Se tem jeito de curar? Olha, hoje a medicina alopática, ela fala sobre alguns quadros de doença, porque a tireoide de Hashimoto, ela é uma doença autoimune, né? Então, o seu imunológico começa a atacar a sua tireoide, tá? Mas, com o uso prolongado da água magnetizada, eu já tive o relato de muitas pessoas que tinha e deixou de ter. Como nós vimos o caso da Silvia lá, que tinha hipertireoidismo, a doença que desenvolveu e a recuperação que ela teve, que até o médico, ele ficou admirado com isso. Então, eu não diria assim, eu diria que não existe doenças incuráveis. Existem pessoas incuráveis. Por quê? Porque tudo envolve o meu emocional, ele comanda minha parte orgânica. Então, tem um ditado que diz assim, o alfinete não vai mais longe porque a cabeça não deixa. Então, no meu consultório, eu não trato físico sem tratar emocional junto, tá? Então, quando você passa a tratar o emocional, até mesmo doenças insolúveis, ela começa a ter uma reação muito positiva, onde a pessoa passa a ter uma qualidade de vida e saúde
que jamais ela imaginou que teria. Outra pergunta aqui, doutor Dalton, se pode estar utilizando filtro de barro. Pessoal, pode ser o filtro que você tem. Se você não possui um filtro, você pode adquirir o da Timol, que é completo, tá? Mas se você já possui um filtro de barro, você pode colocar o produto dentro do seu filtro de barro, só que você vai colocar na parte de baixo, tá? Na parte que você já filtrou a água, depois que ela já é filtrada, que você vai estar colocando os produtos, tá? O Sulocimol e o Top H+. Outra pergunta que eu vi aqui, Thaís. Quanto tempo eu levo para eliminar o colesterol e triglicéridos com o uso dessa água? Gente, lembra de que eu falei que a nossa célula é pura energia? Vai depender de como está a energia da sua célula. Tá? Então, você pode ter um resultado mais rápido e pode ter um resultado mais lento. Eu já vi pessoas que baixou com 30 dias, 45 dias, abaixou triglicéridos e colesterol. E outras pessoas demorou de 60 a 100 dias. Então, essa variação, ela vai acontecer. E vocês que são interagentes da Timol, agentes da saúde, né? Vocês estão levando saúde para as pessoas, né? Então, vocês devem estar preparados para que a pessoa não desista, ela continue usando. Que, dependendo da reação do organismo, a melhora vai vir, mas tem o seu tempo. Temos mais 1 minuto, Thaís. Uma pessoa perguntou se é seguro ela retirar a medicação por conta própria para tomar água e ver os resultados. Olha, eu aconselho assim, sabe, é antiético da minha parte falar é ou não é. Mas eu diria assim, que pega o médico que está acompanhando você, fala, eu senti uma drástica melhora, e vai pedindo exame. Se o exame mostrar que melhorou, fala, doutor, por que eu vou continuar tomando esse remédio? Aí é você que vai fazer a avaliação. É teu corpo que está em jogo. Só para encerrar, doutor Dalton, porque as perguntas são muitas, né? E quando a gente vê aqui, a gente vê o tanto que o pessoal está preocupado com isso, né? Pessoal, independente se é hipo, se é hiper, né? Se é qualquer patologia que você está com curiosidade de saber, hoje o tema foi sobre hipotireoidismo. Mas qualquer patologia, gente, tudo você pode ter resultado tomando uma água corrigida magneticamente. Porque vai desintoxicar seu organismo, vai alcalinizar seu organismo, vai melhorar a circulação, oxigenação, o aumento da nutrição, da hidratação total das suas células. Então, assim, isso vai carregar um monte de benefícios no seu organismo, tá? Então, assim, eu sei que vocês estão perguntando aí, tal patologia, e isso, eu tomo aquilo. Gente, é água, é natural, você não está intoxicando o seu organismo, você não está tomando nada que vai prejudicar, é algo natural que a gente tem na natureza, só que potencializada pelo Sulocimol e pelo Top H+, tá? Outra situação que eu queria falar aqui para vocês. Nós não vendemos em marketplace, não anunciamos nossos produtos em sites de leilões, tá? Você só encontra com um representante Timol. Por que você só encontra com um representante Timol? Porque nós estamos falando sobre saúde, nós estamos falando sobre acompanhamento, né? Então, esse produto, ele precisa de um acompanhamento. E com o representante, ele vai fazer uma pesquisa de saúde com você, vai pegar todas as patologias da sua casa, te recomendar a quantidade correta do uso de água que você precisa, porque cada organismo precisa de uma quantidade, né? E vai fazer o acompanhamento dos dias, né? Se você está tomando água corretamente, quais benefícios está apresentando, te indicar a forma correta de tomar água. Então, precisa de um acompanhamento. Para isso, a gente precisa dessa pessoa que é um representante autorizado pela empresa, tá? Então, você só vai encontrar esse produto com um representante autorizado pela empresa. Eu sei que vocês estão com bastante dúvidas, né? O tempo voa, né? Ele não passa, ele voa. E acabou que a gente não conseguiu responder todos vocês. Então, eu peço que vocês entrem em contato com quem convidou vocês para estar aqui hoje na live, né? Que te fez esse convite, para que você possa estar perguntando mais sobre esse projeto, sobre esse produto que é maravilhoso e que só traz saúde e qualidade de vida. Essa live ela foi gravada, se vocês quiserem assistir novamente, porque ficou em dúvida aí como que faz o teste, né, para você poder saber, ou as dicas que foi passada, você consegue assistir essa live novamente, pede para quem convidou você para mandar o link. E todas as semanas, pessoal, a gente fala sobre uma patologia diferente.
e como, dando dicas, né, de como você pode melhorar daquilo e ter saúde e qualidade de vida, que é o nosso tema, tá? Saúde e qualidade de vida. É nosso lema, pessoal. A gente quer que todos vocês tenham saúde. Dr. Dalton, agradeço imensamente a sua participação, a sua contribuição, que é sempre com maestria, sempre explica maravilhosamente bem. A gente entende, né, o problema, os sintomas, porque a gente tem que observar nosso corpo, tem que observar os sintomas. E melhor, gente, a gente não quer ficar tratando o problema, a gente quer fazer prevenção, tá? Então, vocês pensam aí, mesmo você não tendo nada, a gente precisa fazer prevenção, né? Para depois não se preocupar mais com o problema. E o que a gente tem já de problema, a gente ir direto na fonte. Não adianta ficar tomando remédio que só remedia, né? Você não vai diretamente ali na raiz do problema. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês, todos os convidados, né? Os distribuidores autorizados que estão aqui conosco hoje. Muito obrigada pela presença de vocês, pelos convidados. Dr. Dalton, vou deixar o senhor encerrar e eu agradeço muito as suas dicas e estar aqui com você sempre, é sempre maravilhoso. Obrigada. Ô, Thaís, obrigado você. Foi maravilhosa a sua condução aí, né? E estão pedindo para mim compartilhar novamente o site. Está aqui, gente, ó. Terapeuta Dalton Leme. Ali no site vocês vão ter várias explicações das terapias, o método que eu trabalho. Eu quero agradecer do fundo do meu coração os convites que vocês fizeram. Essa live tem sido sempre um sucesso e a cerejinha do bolo é vocês, né, que participam assiduamente, fazem um esforço de trazer convidados, mas o mais interessante é que vocês trazem convidados com o intuito de ajudar as pessoas a terem saúde e qualidade de vida. Então, se alguém entra aqui achando que estão querendo vender, não, estão querendo modular a saúde sua e da sua família. E isso acaba acontecendo de uma forma natural, através da água, que é o maior elemento e alimento que o ser humano utiliza. Tá ok? Então, entre aqui, terapeutadaltonleme.com.br. Aqueles que marcarem consulta essa semana ainda vão ganhar um brinde legal de mim, ligado aí à questão do tema, aumento de peso, etc. e tal aí, vão receber um brinde, tá bom? Um beijo no fundo do coração a todos. E Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.